Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu passando por aqui para ministrar sobre a sua vida. E a temática hoje é: o que você vê no espelho? Literalmente falando, o que você vai ver no espelho é a sua imagem refletida no espelho. E metaforicamente, o que você vê no espelho? Ou seja, o que você consegue identificar a partir da imagem refletida no espelho? Será que você consegue enxergar de verdade nesse espelho quem você é de verdade? Ou esse espelho reflete uma sombra, como um véu que está diante de você e revela a sombra de quem você é e não quem você é de verdade? Olha o que diz aqui Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Então, ou seja, como o homem se imagina, assim ele é. E se o seu coração apresenta um véu, se o seu coração traz sobre você um encobrimento de baixa autoestima, se o seu coração traz sobre si um encobrimento de rejeição, você não vai conseguir se enxergar como você é de verdade. Esse texto diz: como o homem se imagina, assim ele é. O que isso significa? Que se o seu coração apresenta um encobrimento sobre você, significa que você não está enxergando quem você é de verdade. Você está enxergando menos do que você pode ser. Quando a gente olha para Gideão, o Senhor diz para Gideão: tu és varão valoroso. E como ele diz: não, Senhor, eu sou o menor da tribo de Manassés. Quando o Senhor diz para Jeremias: tu és um profeta, o que Jeremias diz? Eu não sou um profeta, eu sou uma criança. Quando disseram para Ana, através daquela zombaria de Penina: você é estéril e você vai morrer estéril. Mas Ana não tinha um véu que a encobria, a fazia com que ela enxergasse menos do que ela era, do que ela podia ser. Ana era alguém que acreditava que ela era muito além do que o que ela estava sendo. E o que ela fez? Ela não aceitou aquele prognóstico, aquele diagnóstico de que ela era uma mulher estéril, de que o ventre dela estava fechado, mas ela lutou para ser aquilo que ela via no espelho. E o que ela via no espelho? Não uma mulher estéril, ela via no espelho uma mulher que seria mãe de muitos filhos. Sabe por que eu quero trazer essa palavra nesse dia para você? Porque eu tenho me deparado com muitas pessoas tomadas por uma insegurança muito grande. E você pergunta para determinadas pessoas: como é que você se vê daqui a 10 anos? Como é que você se vê daqui a 3 anos? Como é que você se vê daqui para frente? E eu tenho me deparado com pessoas sem perspectiva de vida. E quando você vai buscar a fundo na história do indivíduo, você vai ver que aquela pessoa, ela traz consigo alguns traumas, ela traz consigo algumas inseguranças, mas quando você olha para ela falando, discorrendo, você consegue perceber nela um potencial, mas ela não consegue perceber esse potencial. Então ela acaba vivendo aquém do que ela poderia estar vivendo. Ela acaba sendo menos do que ela poderia estar sendo. Eu quero dizer para você que você pode ser muito mais do que você tem sido até o dia de hoje. Eu quero dar um exemplo, não para diminuir nenhuma profissão, mas só para você entender aonde eu quero chegar. É como se você se olhasse no espelho e você visse, através desse véu que te encobre, você visse um pedreiro, ok? Você se visse um pedreiro, mas na realidade você tem potencial para ser arquiteto. Então é aquele sujeito que ele vai sempre viver distante do que ele poderia de fato ser. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor restaure a sua identidade
e que você acredite que você pode ser muito mais do que você tem sido. De repente, você tem se comportado com a mentalidade, com uma mentalidade de galinha, mas você pode ser águia. De repente, você tem se comportado com a mentalidade, tem se movido com a mentalidade de um homem muito pequenininho e muito frágil. Mas o Senhor quer fazer de você um gigante que pode vencer qualquer obstáculo da vida. Que esse texto de Provérbios faça você entender que como o homem se imagina, assim ele é. Se você se imaginar pequeno, você vai ser pequeno. Mas se você se imaginar como alguém que de verdade foi chamado para vencer, você vai sair desse quarto fechado, você vai sair desse buraco, você vai sair desse quadro de incertezas e você vai avançar. A Bíblia diz que Isaac herdou toda a riqueza de seu pai Abraão. Mas diz a Bíblia que os filisteus se levantaram para entulhar os poços de Isaac. E naquele contexto, ter os poços entulhados significa ele perdeu riquezas, ele perdeu prosperidade, ele perdeu domínios. E a Bíblia diz que Deus deu estratégias a Isaac para cavar outros poços em lugares improváveis e o Senhor deu para ele estratégias para que ele desentulhasse aqueles poços que haviam sido entulhados. O que isso tem a ver com essa palavra? O que você está vendo no espelho? Ter os poços entulhados é o diabo dizendo para você: eu te traumatizei, eu te marquei e você não vai conseguir romper. Você está preso. E de repente, o Senhor faz você enxergar novas possibilidades. São poços sendo cavados, são fontes sendo descobertas em lugares inapropriados. E essas fontes sendo descobertas em lugares inapropriados é esse véu sendo removido de sobre a sua vida. E você enxergando uma gama de possibilidades. E você, de repente, pensando consigo: eu nunca imaginei que eu poderia vir a ser isso. Eu nunca imaginei que eu poderia prosperar tanto, avançar tanto, crescer tanto. E olha aí, foi eu ter acreditado, foi eu ter apostado em mim e de repente todos os véus caíram por terra e eu comecei a me ver no espelho, não com o olhar de um homem traumatizado, mas eu comecei a me ver no espelho como verdadeiramente eu sou. Eu sou um vencedor e eu tomo posse desse posicionamento. Eu não mais me moverei e não mais agirei como um derrotado, mas eu irei me mover como um vitorioso, porque quem você está vendo no espelho é quem você verdadeiramente é. E eu oro para que o Senhor mostre para você a sua imagem, a imagem de como Ele te vê, como um vencedor e como alguém que foi chamado para dar a volta por cima. Deus faz caminhos no meio da tormenta. Que no meio dessa tormenta o Senhor te faça descobrir uma gama de possibilidades para você ser mais do que você tem sido até o dia de hoje. Até a próxima, que Deus te abençoe. Espero ter te edificado. Um grande abraço. Amém.